Saudações, boa noite. Senhoras e senhores, muito boa noite. Preciso só que me confirme se o áudio está chegando para os senhores. Pode verificar aí? Só um minutinho, só para mim ter certeza que o áudio está chegando, para que possamos tratar aí. Só me confirma. Para que possamos iniciar. Verifica para mim, Ivone.
Se o áudio está ok. Só um minuto, senhores, só para me confirmar se o áudio está... Mas está perfeito. Tá. É a internet. Mas a conexão aqui nossa é boa. Senhoras e senhores, muito boa noite. Como já é de conhecimento dos senhores, hoje eu deixei agendado para tratar de um tema referente à alienação ou desapropriação do imóvel adquirido pelo município da prefeitura de forma onerosa. E essa atuação do Poder Executivo, ela necessariamente necessita ser revista, seja pelo controle concentrado do Poder Legislativo, seja pelo comprometimento da atuação do Ministério Público do município de Marituba, leia-se Ministério Público Estadual, seja pelo Tribunal de Contas dos Municípios, órgão auxiliador das câmaras e dos poderes executivos municipais no estado do Pará, seja pela apreciação da Polícia Federal, considerando algumas anotações que faremos, e o aprofundamento desse ato da administração que resultou na aquisição de um imóvel, propriedade de particular. Muito boa noite, minha querida Ivone Freitas da Silva. Professora Maria Vanderlisa, uma honra. A senhora já está na área. Professora Maria Vanderlisa, eu preciso registrar que estou muito satisfeito com o movimento do Procurador-Geral do Estado do Pará, quando decidiu pedir ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará intervenção no município de Ananindeua, e para tal utilizou Sua Excelência, o Procurador-Geral do Estado, de elementos e fundamentos que vamos utilizar no município de Marituba. E a senhora, professora Maria Vanderlisa, é objeto desta fundamentação. Nós vamos tratar do pedido de intervenção no município de Marituba, com base nas 300 e poucas páginas que lemos, que foi lido, melhor dizendo, com relação ao pedido do Procurador-Geral do Estado do Pará ao Tribunal de Justiça para sustentar o pedido de intervenção no município de Ananindeua, que nós vamos tratar no dia 29, baseado, além da atuação do Procurador-Geral do Estado, entendo eu estar equivocado, no entanto, apresentaremos elementos que vão subsidiar uma subsunção de atos que, ao meu entender, deixaram de ser vistos pelo Procurador-Geral do Estado no que tange ao governo do Estado do Pará, com relação aos desvios de recursos do Fundeb, que nós vamos tratar isso, quer dizer,
Vamos tratar isso na live no dia 29, porque tem relação direta com os fundamentos jurídicos utilizados no pedido de intervenção no município de Ananindeua. E no dia 29 nós vamos fazer a subsunção daquilo que foi observado pelo Procurador-Geral do Estado e daquilo que deixou de ser observado pelo Procurador-Geral do Estado quanto às irregularidades identificadas na conta bancária do Fundeb do Governo do Estado do Pará, que culminou na retirada de recursos do Fundeb para utilização de despesas previdenciárias IGPREV e, obviamente, nas infrações, nas inobservâncias do chefe do Poder Executivo do município de Marituba, no que tange a princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana. Isso nós vamos tratar no dia 29 e vamos fazer observações e ponderações frente ao Procurador-Geral do Estado e a atuação do Ministério Público, mais precisamente do Ministério Público de Marituba, com base nos fatos, elementos e fundamentos que vamos apresentar no dia 29. Por hoje, eu quero trazer aos senhores exatamente o objeto deste, que é a desapropriação do imóvel do senhor Manuel Geandro Carneiro e os efeitos do requerimento sabático do vereador Gilberto Souto. Eu quero dizer aos senhores que este comportamento do Poder Executivo e a inobservância do Poder Legislativo vai resultar em situações danosas. Por quê? Infelizmente, o Ministério Público do Estado do Pará, especificamente a promotora que está vinculada a esta área da administração pública, encaminhou a minha notícia de fato para o Ministério Público Federal. No entendimento da douta promotoria, a promotoria, verificou que por haver utilização de recursos federais, a promotoria, atribuiu para o Ministério Público Federal a competência para a matéria posta na minha notícia de fato, no meu requerimento cumulado com denúncia, aonde eu solicito do Poder Legislativo a cópia da ata da sessão que resultou na aprovação do competente projeto de lei transformado em lei para dar autorização ao Poder Executivo para onerar o município na aquisição do imóvel do senhor Manuel Geandro Carneiro. Eu tenho certeza absoluta, e vou repetir, eu, Guilherme, tenho certeza absoluta que a competência para tratar do objeto em questão não é do Ministério Público Federal. E vou fundamentar isto no dia 29, mas já adianto que já estamos tomando as providências. Falhou, equivocou-se o douto Parquet em
deixar de atuar em questões que é de sua competência. O Ministério Público de Marituba deixou de observar a própria regulamentação do Ministério Público de Marituba no que tange às questões do Fundeb, que eu não vou mostrar aqui, porque aqui eu vou tratar desta aberração, que é o requerimento sabático do vereador Gilberto Souto e as suas consequências. E dizer também que o nobre vereador, meu amigo, Raimundo Carneiro, hoje presidente da Câmara, tem uma oportunidade ímpar, histórica, em reorganizar o conceito de administração pública no município de Marituba. Mas, para tanto, eu preciso esticar na linha do tempo para que todos aqueles que possam ouvir e ver tenham o conhecimento não da minha verdade, mas daquilo que a lei coloca à disposição. E lembrando, como eu digo sempre, você pode fazer muita coisa por muito tempo, mas você não poderá fazer o tempo todo. Está chegando a hora para aqueles que acreditam que a lei não impera, está chegando a hora para que todos aqueles que viraram as costas para o regime democrático e para a lei perceberem dos seus efeitos e das suas consequências. Meu nobre e grande amigo Michel Souza, uma honra. É uma honra, meu amigão. Então vejam bem. Para que possamos entender do que se trata, nós precisamos voltar na linha do tempo para 2 de janeiro de 2021. É isso mesmo, por incrível que pareça. Nós precisamos voltar para 2 de janeiro de 2021 e eu preciso que os senhores fechem os olhos e imaginem esta cena. 1º de janeiro, primeiro dia do ano de 2021, primeiro dia do exercício da nova gestão e dos novos vereadores. Sexta-feira. Um dia depois da posse, dia 1º, um dia depois, no dia 2 de janeiro, num sábado. Isso, senhoras e senhores, em um sábado, o nobre vereador, meu amigo Gilberto Souto, atuante como é, só não vê quem não quer da sua atuação, teve a voracidade, a coragem e a determinação, olhando para os interesses da população de Marituba, no que diz respeito à deficiência com relação a espaços para a educação no município de Marituba. Um dia, 24 horas após a sua posse, doutora Érica Monteiro Bandeira, uma guerreira, o
Poder Judiciário, com esta excelente profissional, perspicaz, fará história. É uma honra, doutora Érica Monteiro Bandeira. Então vejam bem, senhoras e senhores, o nobre vereador Gilberto Souto, 24 horas após a sua posse, encaminha um requerimento no sábado, que segundo o protocolo registra às 8 horas, no entanto, todavia, não há naquele carimbo do protocolo uma identificação razoável da data do protocolo. Mas a data do requerimento é 2 de janeiro de 2021, num sábado. Então, num sábado, interessadíssimo nas questões educacionais do município de Marituba, o nobre vereador Gilberto Souto requer à prefeita eleita, à época, que seja construída uma escola no bairro do Secom. Este requerimento ficou estacionado, sabe lá Deus aonde, e foi reposicionado no ordenamento do Poder Legislativo em 2023, mais precisamente em 16 de fevereiro de 2023. 2021, 2022 e 2023, este requerimento passa, segundo a Câmara, para apreciação e aprovação. E assim fora feito. As questões formais eu não vou tratar aqui, no que diz respeito ao carimbo sem a identificação da data, a numeração do requerimento alterada. Essas questões eu vou deixar com a documentação que estamos encaminhando a quem dê direito para sanear, porque perito eu não sou nisto. Perito eu não sou nisto. Mas eu posso dizer aos senhores com toda a clareza que alguém está mentindo nessa história. Há alguém que está faltando com a verdade nessa história. Com E. Pode ser eu, Guilherme. Pode ser. Mas alguém está faltando com a verdade. Por quê? Se eu acreditar, e acredito, que o nobre vereador teve realmente essa disposição e, por questões de agenda ou de necessidade, este requerimento de 2021 passou a ser apreciado apenas em 2023. E é um requerimento que a Câmara aprovou. Aprovou o requerimento. Um requerimento de um vereador é um pedido que não tem força de lei nem aqui e nem na China. Ok? Requerimento é requerimento, indicação é indicação, decreto é decreto, projeto de lei é projeto de lei, lei é lei, decreto para utilização de abertura de crédito suplementar é outra história, muito séria, que vai ser tratada aqui.
tá? E não ache a administração municipal que eu passei batido, que eu não passo batido, eu demoro. Mas eu não passo batido, eu posso até fingir que não sei. Que em 2 de dezembro, o município de Marituba abriu crédito complementar no valor do imóvel onerado, adquirido via oneração do município de Marituba. Em 2 de dezembro, este município solicitou, através do Poder Executivo, a abertura de crédito suplementar. E aí, avisem ao presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Raimundo Carneiro, que a abertura de crédito complementar, ela tem procedimentos. Talvez agora, senhor presidente, faça sentido a minha ida na Câmara, a minha última ida na Câmara, onde eu estive lá presente para averiguar o processo de aprovação de uma abertura de crédito. Por quê? Porque Vossa Excelência agora é o presidente do Poder Legislativo. E a Vossa Excelência recai algumas atribuições. E eu sou seu amigo. Vossa Excelência não me fez um mal. Eu sou seu amigo. E é por isso que Vossa Excelência será avisada agora. Faça exatamente o que eu vou lhe dizer. Solicite do Poder Executivo, através de ofício do Poder Legislativo, que encaminhe cópias ao Poder Legislativo de todos os decretos do Poder Executivo para a utilização dos créditos suplementares aprovados por esta Casa. Qualquer dúvida, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Marituba, faça uso da assessoria jurídica que nós pagamos para o Poder Legislativo e, ao fazer uso, peça à sua assessoria jurídica que faça uma leitura do artigo 42 da lei que versa sobre os créditos adicionais e suplementares. Eu não vou ler porque eu não tenho tempo para ler para quem tem a obrigação e o dever de fazê-lo, e não é Vossa Excelência, em que pese tem que fazê-lo, mas a assessoria jurídica de vossa casa, que é paga para isso. Eu, Guilherme, estou com uma tarefa árdua de apresentar os desvios de recursos do Fundeb do Governo do Estado do Pará e outras documentações aos órgãos de Brasília. E eu não tenho tempo de ficar corrigindo Vossas Excelências. É vergonhoso. E não faço isso com nenhuma pretensão de demérito, não. Mas Vossas Excelências representam a mim também. E diga à prefeita municipal de Marituba que aquela terminologia que o TCM encaminhou para mim, na condição de desapropriação, eu vou pedir. Eu vou pedir a Vossa Excelência que até sexta-feira desta semana que vai entrar, que o TCM
reveja aquela terminologia que está lá no pagamento do senhor Geandro. Aquela terminologia que está lá está afirmando que o pagamento foi feito a título de desapropriação. O procedimento de desapropriação é totalmente diferente da compra e venda, da alienação de imóvel. Quando o município pretende fazer a aquisição de um imóvel de forma onerosa, todos vocês agora já sabem que deve o Poder Executivo pedir autorização à Câmara. E a prefeita não fez. Ok? O senhor presidente da Câmara atual, senhor Raimundo Carneiro, sabe que não tem autorização dada pela Câmara para que se onere os cofres públicos de Marituba na aquisição do imóvel. E, por gentileza, não queiram apresentar o requerimento sabático do vereador, do excelentíssimo senhor vereador Gilberto Souto, como elemento que vá substituir o procedimento legislativo e o procedimento do Executivo, que é encaminhe o projeto de lei à Câmara, a Câmara aprecia, vota, se aprovado, encaminha para sanção ou veto do Poder Executivo e, ao fazê-lo, aí eu tenho uma lei autorizando. Cabe ao prefeito, a partir de então, tomar as providências. Só que tem um problema, senhoras e senhores. Quando o TCM me informa, senhor Guilherme, o pagamento para o senhor Geandro do referido imóvel foi a título de desapropriação e, conforme a sua solicitação, o pagamento foi via Fundo Municipal de Educação, FME. Se até sexta-feira, por que eu estou colocando isso? Se até sexta-feira o TCM mantiver desapropriação, eu vou buscar outro caminho, que é dor de cabeça para Vossa Excelência agora, porque Vossa Excelência vai ter que dar conta de um decreto de desapropriação do Executivo, que é o procedimento básico. Existe um procedimento para alienação de imóvel e existe um procedimento para desapropriação. Como o TCM coloca lá desapropriação, eu presumo que o chefe do Executivo expediu um decreto de desapropriação e nós, eu e Vossa Excelência, sabe dos procedimentos para desapropriação. Eu não os vi. E por que colocou aquela terminologia desapropriação? Eu tenho as minhas observações. Como não houve, por parte do Poder Executivo, a observância de que deve pedir ao Poder Legislativo autorização através do competente projeto de lei, como isso não houve, e se não houve, não tem como apresentar algo que não tem, e aí foram lá no requerimento sabático do vereador e apresentaram isso, tentando empurrar a goela abaixo, achando que nós fomos alfabetizados. Não vou nem dizer aonde. Compreende? Não subestime a nossa inteligência e não subestime a lei. Não é só a nossa inteligência, é a lei.
eu tenho compromissos de encaminhar um conjunto de operações bancárias a quem de direito essa semana e espero que até sexta-feira aquela terminologia de desapropriação esteja retirada lá dos dados do TCM. Porque senão eu vou ter que tratar também como desapropriação e aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque eu tenho uma transferência bancária via Fundeb para o proprietário, cujo objetivo deste valor é a compra e venda, e eu tenho uma terminologia no mesmo valor, via Fundo Municipal FME, aonde o Fundo Municipal é outro fundo. Fundeb é Fundeb, FME é FME. Essa confusão entre Fundeb e FME, ela tem as suas objetividades, eu sei quais, mas no momento não é adequado para tal. Mas eu sei quais os objetivos de você tentar confundir aqueles que não conhecem o que é Fundeb e o que é FME. E eu vou tentar explicar aqui para os senhores, para vocês entenderem a loucura que vossas senhorias fizeram. O Fundeb é um fundo aqui, criado pela União, ok? E este fundo, aos entes que vão se utilizar, seja Estado, seja município, é necessário que se crie uma personalidade jurídica para receber e movimentar os recursos desse fundo. Quando nós atuamos em lavagem de dinheiro, desvio de recursos via operações financeiras sobre transações bancárias, um fenômeno é muito utilizado, é muito observado. As famosas, qual fenômeno é esse? As famosas contas de passagem. O que é isto? Ora, se a conta do Fundeb ela é uma conta cuja rastreabilidade e as operações estão todas monitoradas, o olho da auditoria e do controle está diretamente ligado a esta conta bancária. Então, para que se haja... Saudações, meu querido, saudações, muito boa noite, muito obrigado, Dom Severiano, muito obrigado. Então, o Fundeb, ele atribui a conta única e específica e a ele está diretamente interligada, nos termos da 1413, a rastreabilidade dela. Então, quando você pretende... Quando você, eu digo, sentido figurado. Quando você pretende desviar recursos de uma conta cujo controle é direto, você precisa primeiro não cometer a idiotice de fazer a operação de débito direto nela. Por quê? Porque se ela é uma conta que está sendo auditada e tem a rastreabilidade na origem, você não pode pegar um recurso aqui e desviá-lo direto para o beneficiário, porque aí é ser burro demais, ser idiota demais. Então você cria fenômenos intermediários, que nós chamamos de contas de passagem. São aquelas operações onde você retira o recurso da conta de origem, aquela monitorada, e passa, por exemplo, no caso de Marituba, transfere recursos do Fundeb para a conta 41 da agência 41.327.16008, que é a conta de impostos. É uma conta de recursos próprios, como foi feito no município de Marituba. Mas pode também fazê-lo como foi feito no governo do estado do Pará, transferir recursos da conta única específica do Fundeb para a conta do IGPREV, que trata sobre previdência do governo do estado do Pará. E nós temos um pequeno problema que eu não vou tratar aqui agora.
ainda, né? As contas de passagem são assim. E aí, o Fundo Municipal de Educação é um fundo municipal do município, não é da União, é do município, criado, se eu não estou enganado, e muito provavelmente não esteja, criado na gestão do excelentíssimo senhor Mário Filho, ok? E este fundo municipal possui uma conta bancária. Quando você percebe que esse FME possui uma personalidade jurídica, leia-se um CNPJ, uma pessoa física X, e o Fundeb uma pessoa física Y, óbvio que são duas pessoas distintas, com contas bancárias distintas. Quando você transfere recursos daqui para cá, perdão, quando você transfere recursos daqui para cá, você pensa, tá entendendo? Você pensa que o controle e a rastreabilidade, quando cai o dinheiro na outra conta, está seguro. E não está. Por quê? O Fundeb, o dinheiro do Fundeb, ele é Fundeb até chegar no destino. Não entenderam? Vamos lá. O Fundeb que cai aqui na conta única específica do município, ele será Fundeb passando por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 contas de passagem até chegar no seu destino final. Então, se o recurso que sai da conta do Fundeb pulou, por exemplo, para a conta de impostos do município de Marituba e do impostos passou para a conta do FME, por exemplo, e do FME pulou para não sei para onde, pulou para... Por exemplo, o município de Marituba tinha 84 contas bancárias quando eu comecei a fazer a auditagem. Logo quando nós começamos a operacionalizar os recursos do Fundeb via Banco do Brasil, o balancete reduziu essas contas. Entenderam? Então essas contas bancárias, a 1608, será objeto sim. FME, idem. Compreendem? Então, o que aconteceu aqui com o imóvel? No dia 2 de dezembro, o Poder Executivo pediu a abertura de crédito suplementar. Eu só quero o decreto, tá? Desta operação de abertura de crédito. 2 de dezembro, o Poder Executivo solicitou abertura de crédito suplementar no valor do referido imóvel. Estar lá. Se é uma abertura de crédito suplementar, pressupõe lei aprovada na Câmara. Agora, senhor presidente, para ajudá-lo, não basta apenas a lei. Não basta apenas a lei. Não basta a Câmara simplesmente achar que ela vai satisfazer, como diria, baseado apenas na aprovação da lei. Não, 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 não e não. Me permita uma pausa só para que eu faça a específica, para que os senhores tomem conhecimento, e aí fica a coisa mais agradável de se dizer. Se nós dermos um pulo rápido na Lei 4.320 de 64, é a lei que institui normas gerais de direito financeiro,
para a elaboração e controle orçamentário dos balanços da União, dos Estados e dos municípios e do Distrito Federal. Observe que nós temos aí lei de responsabilidade fiscal, crime de responsabilidade e um conjunto de outras situações. Eu peço que a sua assessoria jurídica corra para o 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. Vossa Excelência deve ter o decreto do Poder Executivo para abertura desses créditos suplementares. Para que o Poder Executivo Municipal possa fazer uso de 1 centavo dos créditos aprovados via lei pela Câmara, deve expedir um decreto. Se tiver alguma dificuldade no entendimento, é só lembrar da ex-presidente Dilma Rousseff. Pedaladas fiscais, coisas do gênero. Eu não vou discutir todas as outras aberturas de crédito complementares que o município processou de 2021 para cá. Eu não tenho tempo para isso. Mas Vossa Excelência, que é o presidente da Câmara, nesta legislatura, está sendo informado agora que as aberturas de créditos suplementares devem ser acompanhadas do respectivo decreto. Se não houver um decreto do Executivo, ele não pode fazer uso de 1 centavo do crédito suplementar aprovado pelo Poder Legislativo. Há uma tentativa de fingir que o Poder Executivo errou, não errou. Há uma tentativa de fazer com que a negligência da prefeita municipal de Marituba em encaminhar o projeto de lei fique esquecido, e não será esquecido. E não será esquecido. O fato do Ministério Público de Marituba ter entendido que, por ter se utilizado o município de verbas federais nesta operação de alienação / desapropriação de recursos federais, transfere, sentido rasteiro, para o Ministério Público Federal a apreciação desta situação vergonhosa. Ora, se eu tomar este posicionamento do Parquê de Marituba, de que, em se tratando da utilização de verbas federais do Fundeb, a apreciação do mérito, a apreciação da situação é competência do Ministério Público Federal, o que deverá estar dizendo agora a promotora titular, que não é a substituta, a promotora titular, doutora Érica, que eu tenho muito apreço pela escorreita posição frente aos princípios da administração pública e o Estado democrático de direito e o interesse público, independente de posição partidária ou orientação política. Que falta está fazendo a democracia de Marituba, a condição republicana do povo de Marituba, a segurança jurídica do município de Marituba? Que falta está fazendo a doutora Érica, promotora titular? Por quê? Porque se esse entendimento
fosse correto, o Ministério Público não teria, em novembro de 2023, determinado ao Poder Executivo de Marituba que atendesse a minha notícia de fato, aonde eu informei à época que o município de Marituba está descumprindo no que diz respeito à titularidade da conta única exclusiva do Fundeb, porque a conta bancária 41.327.12.24.40 estava vinculada ao CNPJ do município de Marituba, que é uma personalidade jurídica diversa da do Fundeb. E óbvio, por que assim o faz? Porque o CNPJ do município de Marituba tem N contas bancárias, e aí é fácil você transferir recurso entre elas. Simples assim. A 41.32.7.12.24.40, ela deveria estar suspensa ou encerrada. Ela não deveria estar sendo movimentada. Ok? Agora, vamos lá. Correr ao TCM para tentar organizar a bagunça que fizeram. Mas ninguém teve a hombridade de dizer: opa, erramos, vamos corrigir. Se eu tivesse ouvido isto, se eu percebesse o interesse entre os nobres vereadores e o Poder Executivo, vamos organizar isso que nós erramos, eu não encaminhei o projeto de lei. O problema é que quando você deixa de pedir autorização ao Poder Legislativo, ao Poder competente, que é o Poder Legislativo, e faz uso como fez, você está utilizando recursos sem lei que o autorize. E, obviamente, que o requerimento sabático do vereador Gilberto Souto não é instrumento hábil para tentar limpar a sujeira que Vossas Excelências fizeram. E quando eu digo Vossas Excelências fizeram, porque isto não é apenas responsabilidade do Poder Executivo. Não. Isso passa também pelo crivo do Poder Legislativo, que foi, para ser bacana, omisso nas suas atribuições. Tudo bem? Então, eu estou aguardando, eu vou ao Ministério Público, mas eu só vou depois que eu registrar, através do dia 29, os posicionamentos com relação ao Procurador-Geral do Estado, frente ao pedido de intervenção ao Poder Judiciário, e registrar também o posicionamento com relação à atuação do Ministério Público de Marituba frente ao encaminhamento de questões que tem o Ministério Público competência para atuar, declinar para o Ministério Público Federal, tá? Eu vou apresentar esses elementos aos senhores e depois vou ao Ministério Público de forma documental para tomar algumas providências. E, para finalizar, quero registrar aos senhores que o processamento daquilo que vai ser encaminhado para apreciação de quem de direito frente às operações bancárias do Fundeb, as irregularidades do Fundeb do Governo do Estado do Pará e uma manifestação junto a Brasília para o Banco do Brasil para que ele dê a mim explicações, sim, exatamente a mim, explicações de algumas situações que serão tornadas públicas aos senhores no tempo hábil. Tudo bem? Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos e nós não estamos aqui para ficarmos dizendo quem errou. Não, não é esse o nosso objetivo.
Nós só queremos que a administração pública do município de Marituba atue com responsabilidade. Se não sabe, coloca quem sabe, tá? Se não está afim de administrar o município, tudo bem, curta o seu mandato, mas coloque pessoas. Da mesma forma, Dom El, da mesma forma, é uma honra. Sei disso. Então, se não quer administrar o município com responsabilidade, não tem problema. Vá curtir. Mas deixe pessoas que possam, pelo menos, fazer com que nós, maritubenses, não ficamos passando vergonha e submetendo os pobres coitados dos vereadores de Marituba a essa sujeição vergonhosa que é ter que enxugar gelo. Enxugar gelo. Era para mim estar tratando de outras coisas. Tem coisas muito sérias. Eu tenho 1 bilhão e 800 milhões em operações via Banco do Brasil. E ter que deparar com isso, transferência bancária da conta do Fundeb direto, registrando, aferindo que houve a utilização de recursos para aquisição de imóvel, que agora já não é aquisição de imóvel, ou é também, por isso que eu disse, há duas operações. Porque eu tenho um contrato de compra e venda, alienação de imóvel, via Fundeb, e tenho registro no TCM, via Fundo Municipal de Educação, que versa sobre desapropriação. Meu Deus, vocês bagunçaram geral. E o TCM, que sabe que eu sei, e sabe que também estão errados, os dois poderes, tomará providências, com certeza absoluta. Mas eu peço que a administração, via presidente da Câmara do município, faça o favor de não deixar a coisa mais bagunçada como está, porque vai ficar feio. Porque se eu for atuar na desapropriação, como consta lá no TCM, os efeitos serão piores. Tudo bem? Senhoras e senhores, pela atenção dispensada, meu muito obrigado.